Iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional, antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeumissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução: radialista e jornalista José Eduardo. Produção: Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. Olá, eu sou o pastor José Eduardo, estamos aqui navegando pela Bíblia, estudando o livro de Lucas e vamos seguir agora no capítulo 6 ao capítulo 13. O tema agora é: um médico vê os pobres. Um doutor famoso comparou uma vez sua tarefa profissional com um posto na seção de queixas de uma grande empresa. Durante todos os meus anos como estudante de medicina, estudei a maravilhosa engenharia do corpo humano. Um corpo são é perfeito, algo maravilhoso de observar. Porém, é na prática que me passou o tempo tratando as pessoas cujos corpos não funcionam bem. Só ouço queixas. Depois de certo tempo, é fácil perder a perspectiva. Lucas, que era médico, conhecia de primeira mão as pessoas enfermas e sofredoras. Também se vê diariamente suas queixas. No entanto, nunca chegou a endurecer-se. A qualidade. Seu evangelho centra as atenções ao ministério de Jesus entre a seção queixas da sociedade dos pobres, dos enfermos e dos abandonados. Jesus anuncia sua missão. Em Lucas, ainda o cântico inicial de Maria toca uma nota a favor dos pobres e famintos, capítulo 1, verso 46 a 55. Ao usar seu título favorito para referir-se a Jesus, filho do homem, 80 vezes, Lucas se mostra como um verdadeiro servo de toda a humanidade. Lucas 4 mostra a Jesus declarando ousadamente para que havia vindo ao mundo. Acabava de resistir às tentações da riqueza e do poder e voltava do deserto à sua aldeia. Ali Jesus, um homem desse mesmo povo, anunciou a peculiar missão que havia recebido de Deus: pregar as boas novas aos pobres, libertar os presos, sanar os cegos e colocar em liberdade os oprimidos. Capítulo 4, verso 18 e 19. Adicionando poucos comentários editoriais, Lucas segue a Jesus de povo em povo. Jesus evitava lugares turísticos de moda,
tais como Tiberíades. Permanecia próximo às comunidades agrícolas e às das aldeias de pescadores, agrupados ao redor do mar da Galileia, servindo às necessidades das pessoas humildes. A reação ante Jesus foi diversa. Naturalmente, os enfermos reclamavam sua atenção, rogando cura. Até teve alguns poderosos que criam nele, entre eles um centurião romano, respondendo já a na fé na sinagoga. Porém, os líderes religiosos constantemente colocavam em tela de juízo suas ações, e seus próprios vizinhos enojados o expulsaram de seu povo. Um improvável amigo dos pobres. Lucas habitualmente infunde vida em seus personagens mediante breves relatos. Instruído e sofisticado, usa melhor do grego de todos os evangelistas, porém, ironicamente, se interessa na maioria das vezes pelos pobres e os proscritos. As mulheres, por em geral, passadas por alto para os historiadores antigos, julgam papéis muito importantes. Lucas apresenta as 13 mulheres que não aparecem nos outros evangelhos. Também mostra a alegria e apreço pelas crianças. Parecia estranho que Lucas, ainda de classe alta por educação e profissão, se apresente como defensor dos pobres e oprimidos. É evidente que a mensagem de Jesus o havia afetado profundamente. Como dissera Jesus, os que estão sãos não têm necessidade de médicos, senão os enfermos. Não havia vindo a chamar os justos, senão os pecadores ao arrependimento. Capítulo 5, verso 31 a 32. E vamos seguir agora pelos primeiros capítulos. No capítulo 6, verso 9, o tema muda quando o amor e as regras entram em conflito. As cenas em que Lucas apresenta Jesus em conflito com as regras do sábado, veja também capítulo 13, verso 10 a 17, demonstram o legalismo ao que Jesus se opunha. Os judeus de sua época tinham regras sumamente estritas acerca do que era permitido fazer no sábado, dia do repouso. Os líderes religiosos se influenciam com Jesus por quebrar a tradição. Seu crime? Curar gente no sábado. Jesus não permitiu que a tradição interferisse com a compaixão pelos necessitados. No capítulo 7, verso 19, o tema muda para: até João tinha dúvidas. As multidões que Jesus atraía vacilavam entre um apoio entusiasta e o rechaço categórico de sua pessoa. Evidentemente, algo desta controvérsia chegou a afetar ainda João Batista, o que havia batizado a Jesus e o havia declarado filho de Deus. Veja João capítulo 1, verso 34. João, que nesse momento estava preso, enviou seus discípulos para averiguar se Jesus era o verdadeiro Messias. Jesus o tranquilizou com uma referência direta das profecias de Isaías 61. Veja também Lucas capítulo 4, verso 18 a 21. No capítulo 8, verso 3, o tema muda para: como se mantinha Jesus? No Médio Oriente dessa época, os mestres viajavam de povo em povo, aceitando as doações dos ouvintes que apreciavam suas ensinanças. Lucas nos conta que algumas mulheres que haviam sido saradas por Jesus lhe ajudavam em sua manutenção. Em total, Lucas menciona a 13 mulheres que não aparecem nos outros evangelhos. No capítulo 9, verso 59, o tema muda: enterrando a seu pai. O pedido deste homem: deixa-me primeiro que vá e enterre a meu pai, não significava necessariamente que seu pai acabava de morrer. É possível que esta expressão fosse de uma maneira de dizer: permita-me esperar até que meu pai tenha morrido. Porém, Jesus põe a ênfase na urgência de sua missão. Agora, nos capítulos seguintes, vamos ler um resumo mais aprofundado a partir do capítulo 10. O poder de um nome. Os cristãos falam em nome de Jesus, porém essa conhecida frase talvez não seja suficientemente clara para alguns de nós. A oposição do cristianismo é parecida ao do funcionário que escreve uma carta como representante do governo.
Suas palavras têm mais poder e eficácia que a carta tivera sido enviada somente em nome do firmante. Porém, uma coisa era representar um governante de um país, e outra era representar a Deus e a seu nome. No entanto, esse é precisamente o que Jesus tinha em mente para seus seguidores. Ele havia escolhido gente comum, como Jacó e André, para levar seu nome e representá-lo ante o mundo. Assim como um governador, o presidente delega autoridade a pessoas que atuam em seu nome. Do mesmo modo, Jesus lhe deu a seus seguidores sua própria autoridade e poder. O tempo que Jesus ficava na terra se ia acabando. Lucas capítulo 9, verso 51, disse que firmou seu rosto para ir a Jerusalém, onde teria que morrer. Somente ficava umas poucas semanas para treinar a essas pessoas que deixaria nesse mundo para levar seu nome, os cristãos. Jesus usou essas semanas para dar-lhe a seus discípulos um curso intensivo. Nos capítulos 9 a 19, contém muitas das coisas que Jesus fez e disse que não aparecem em nenhum outro livro da Bíblia. Primeiramente enviou aos 12, e logo outros 72, a anunciar a mensagem a todos que quiserem ouvi-lo. Esses capítulos contêm as últimas instruções detalhadas de Jesus aos seus seguidores. Instruções finais. Todas as circunstâncias da vida de Jesus aumentaram intensamente durante o seu mortal trajeto a Jerusalém. Enquanto lhes dava as últimas lições a seu pequeno grupo de discípulos, a curiosa multidão observava de todas as direções, às vezes até pisando-se mutuamente. Desta dita multidão surgiam os fariseus com suas difíceis e enganosas perguntas, tratando de fazer cair. Jesus não só avisou sua linguagem a causa do perigo, ao contrário, enfatizou o grande custo de seguir-lhe. Com frequência, falava da oração, o vínculo vitalizador da igreja com Deus. Mais adiante, o apóstolo Paulo diria que nós, a igreja, formamos em realidade o corpo de Cristo no mundo. Ao vir ao mundo e logo ao deixá-lo, Jesus lhe deu começo a um capítulo totalmente novo da história do mundo. E, no entanto, se preparava para partir. Se encarregou aos seus discípulos, e a nós, a tarefa de representar-lhe. O certo é que de levarmos o seu nome. Nos capítulos seguintes, até o 16, nós vamos seguir agora com os temas mais importantes. No capítulo 10, verso 31, o tema muda, quem demonstrou o amor? O sacerdote viu que ele que havia sido atacado estava meio morto. Segundo a lei do Antigo Testamento, o sacerdote que tocara um cadáver ficava contaminado enquanto a sua função cerimonial. Levíticos capítulo 21, verso 1 a 4. O sacerdote e o levita decidiram não comprometer sua posição. Possivelmente, os ouvintes esperavam que o terceiro personagem fora um laico judeu. Porém, Jesus lhe deu uma inesperada volta de torque ao relatar quando disse que o que mostrou amor era um samaritano, uma minoria radical despreciada em Israel. Deste modo, Jesus contrastou a mera crença religiosa com o amor verdadeiro. No capítulo 11, verso 29, o tema muda para buscadores de emoções. Jesus tinha pouca paciência com as pessoas que sempre andavam reclamando sinais milagrosos. Aqui, ao igual que em outras ocasiões, a declaração que nenhum tempo de provas convenceria aqueles que se negavam obstinadamente a crer nele. Estes contrastavam, no caso de certos gentis do Antigo Testamento que creram, ainda tinham muitas menos evidências. No capítulo 12, verso 15, o tema muda quando o dinheiro é inútil. Jesus não quis deixar envolver em uma disputa familiar próximo dos problemas do dinheiro. E nesta advertência, ele resumiu adequadamente seu enfoque habitual acerca do dinheiro. Não condená-lo à posição do mesmo. Porém, se advertiu
contra ao colocar fé no dinheiro como modo de assegurar o futuro. O dinheiro não lhe serviu de nada na noite da sua morte. Para sublinhar seu ponto de vista, Jesus se referiu ao rei Salomão, o nome mais rico do Antigo Testamento, verso 27. A lição é esta: confie em Deus e em seu reino, libere-se de sua preocupação acerca do dinheiro e das possessões. E aqui ficamos no final até o capítulo 13, onde estudamos o livro de Lucas. Vemos que Jesus está treinando o seu povo, treinando os seus discípulos para enviar e ser representante dessa terra. E ele faz isso também a você. No momento que você aprende a verdade, é muito importante você levar essa verdade àqueles que estão sofrendo, àqueles que estão sem uma solução de vida e sem entender por que vieram a esse mundo. É importante você compreender para que você traga paz, você leve o Senhor da paz, o autor da paz, o autor da alegria a todas as pessoas que você possa alcançar. Não necessita muitas vezes você ir aos campos missionários, mas o seu campo missionário é todo ao redor que você está. Então você deve pensar isso dessa forma. Vamos continuar estudando a Bíblia, o livro de Lucas, a partir agora do capítulo 14, e vamos seguir com esse estudo tão maravilhoso para aprender a ser uma verdadeira testemunha de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo programa. A paz do Senhor. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina, revisado por Cipriano Valera, com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa. Iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina, revisado por Cipriano Valera, com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação.
Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor José Eduardo. Estamos estudando o livro Navegando pela Bíblia, o livro de Lucas. E estamos aqui no capítulo 14 até o final do livro de Lucas. O tema agora é contestando perguntas difíceis. Por que tantas parábolas? O sofrimento ataca como um terremoto, sem advertências, causando uma desolação repentina. 29 personagens morreram ao cair um ônibus desde uma ponte. Um rugente muro de águas procede de um dique vencido, arrasta uma aldeia na qual as pessoas estão dormindo, esparramando cadáveres como se foram ramos. Logo vem os terrores psicológicos, que frequentemente tomam a forma de perguntas. Por que permitiu Deus que sucedera isto? Que mal fizemos? Por que permite Deus tais sofrimentos? Na época de Jesus, se ouviam muitos rumores acerca das catástrofes, a matança de galileus ordenada por Pôncio Pilatos, e o derrumbe de uma torre. No capítulo 13, verso 1 a 4. Como é de supor, as pessoas que estavam próximos de Jesus lhe perguntavam acerca desses sucedidos, porém a resposta que ele lhes dava os confundia. Ele destacava a opinião geral de que essas coisas lhe sucedem somente às pessoas que as merecem, e logo lhes devolvia o problema a quem lhe havia feito a pergunta ao formular uma advertência geral. No capítulo 13, verso 4 a 5, e veja também o que Jó ensina acerca do sofrimento. O centro da atenção. A resposta de Jesus às perguntas sobre o sofrimento ilustra como tratava ele os problemas difíceis. Os líderes religiosos e as pessoas de inclinação filosófica sempre estavam tratando de deter com um arsenal de perguntas. Por geral, este resultava contraproducente, já que Jesus habitualmente lhes devolvia a pergunta. Consciente da multidão de que rodeava, Jesus evitava as largas discussões, enfatizando em seu lugar a necessidade de mudar sua conduta. Suas respostas iam à medula do assunto em questão e ao coração de seus ouvintes. Ao ensinar, Jesus frequentemente recorria às parábolas, compactos relatos com uma moral. O uso das parábolas lhe permitia continuar instruindo seus discípulos de forma privada, apesar da multidão de observadores. Capítulo 8, verso 10. Ele podia explicar o significado aos discípulos mais tarde, quando estiveram juntos e sós. As parábolas também ajudavam a preservar sua mensagem. Anos mais tarde, ao reflexionar acerca do que Jesus havia ensinado, as pessoas recordavam suas parábolas com vívidos detalhes. Histórias sensíveis com uma profunda verdade. Lucas, um bom relator de histórias, colecionou 18 parábolas que não aparecem em nenhum outro lugar, e voltou também a contar algumas das mais conhecidas. A diferença de Mateus, que enfatiza as parábolas do reino, Lucas se especializava nas que têm como protagonista a personagem, o bom samaritano, a viúva persistente, o filho perdido. Suas parábolas tratam temas profundos, porém de uma forma não amenizadora. A forma em que Jesus enfrentava as perguntas difíceis se distingue notavelmente das de Paulo. O apóstolo Paulo revestia seus conceitos com linguagem teológica e dava explicações formais. Como uma prosa cuidadosa, ele investigava pacientemente palavras tão complexas como perdão e justificação. Jesus, ao falar a uma multidão de milhares, comunicou a mesma mensagem por meio de 3 histórias sucessivas e escalonadas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Capítulo 15, verso 1 a 32. Este último relato, conhecido entre nós como o filho pródigo, é conhecido entre os escoceses como o maravilhoso pai. Dito relato expressa o núcleo da mensagem de Jesus tão aptamente para qualquer obra teológica de 10 tomos. Vamos seguir agora nos capítulos seguintes. No capítulo 13, verso 32, o tema muda. Quem tinha o verdadeiro poder?
Jesus foi executado por autoridades políticas de grande poder, entre as quais se contava o rei Herodes. Porém, essa declaração de Jesus, feita antes do seu arrasto, revela quem tinha o poder verdadeiro. Jesus descartou a Herodes, chamando de essa zorra, uma expressão judia que se aplicava a uma pessoa inútil, insignificante. A morte de Jesus em uma cruz não foi uma surpresa para ele, a tal ponto que aqui ele a chama de minha obra. No capítulo 15, verso 3, o tema muda para relatos tão severos como bondosos. A coleção de relatos que encontramos nos capítulos 14 e 15 e que somente aparecem no Evangelho segundo Lucas demonstram os dois fios da palavra de Jesus. As severas advertências do capítulo 14 apontam aos orgulhosos que nem viam sua necessidade de Deus, nem estão dispostos a pagar o custo de seguir-lhe. As 3 parábolas do capítulo seguinte demonstram de forma progressiva o ilimitado amor de Deus para os que se encontram em uma grande necessidade. Ele está disposto a perdoar a todos os que se voltam a Ele. No capítulo 16, verso 31, o tema muda para obstinadamente incrédulos. A frase final desta famosa narração acerca do Lázaro é também uma patética profecia. Ainda é provável que seus ouvintes não se deram conta dele nesse momento. Muitos deles, especialmente a dos fariseus, se negaram a crer em Jesus ainda depois que ele se levantara da tumba. No capítulo 18, verso 9, o tema muda para Lucas e os de baixo. O interesse de Lucas pelos humildes se manifesta claramente nos relatos que ele selecionou, especialmente nos capítulos 18 e 19. A parábola do fariseu e do publicano, por exemplo, estabelece um marco contrastante entre o orgulhoso e o humilde. Os relatos que seguem também se centram nos humildes e nos despreciados, as crianças, o mendigo cego e outro cobrador de impostos. No capítulo 20, verso 44, o tema muda para Jesus faz uma pergunta. Em meio a muitas perguntas que se fizeram a ele, Jesus também faz a sua. Esta passagem, que cita o Salmo 110, verso 1, é difícil de entender. Porém, Jesus pode ter estado tratando de corrigir uma errônea noção acerca do Messias. Os judeus nacionalistas dessa época esperavam o Messias, um filho de Davi, do mesmo molde que os grandes reis judeus que haviam derrotado os seus inimigos de Israel. Porém, Jesus demonstra que Davi mesmo reconheceu o Messias por vir como Senhor, alguém muito maior que um simples rei terreno. No capítulo 22, verso 24, o tema muda para discípulos ambiciosos. Ainda durante essa comovedora última cena, os discípulos caíram na tentação de preocupar-se com a concorrência da posição futura. Não foi até depois de que Jesus morreu e ressuscitou que eles entenderam a verdadeira natureza do reino que eles haviam vindo a trazer. És um reino baseado principalmente no poder espiritual e não político. E o dito reino que é maior é o que serve aos demais. No capítulo 23, verso 25, o tema muda. Quem deviam julgar a Jesus? Os evangelhos não contam que quando Jesus compareceu diante da justiça romana, teve umas horas em as quais uns tratavam de passar-lhe a outro a responsabilidade de condená-lo. A corte judia, o Sanedrim, acusou a Jesus de blasfêmia, porém carecia de autoridade para aplicar a pena capital. Em essa consequência, os líderes religiosos levaram a Jesus diante de Pilatos, o governador romano dos judeus. Para lograr seus objetivos, transformaram o veredito religioso em um veredito político, que era o único que podia justificar um castigo romano. Pilatos demonstrou covardia
Em primeiro término, ele transferiu ao caso a Herodes, que tinha jurisdição sobre o território de onde provinha Jesus. Herodes tratou de divertir-se às custas de Jesus e se alegrou dele, e logo se viu de volta a Pilatos. Pilatos tratou 3 vezes de lograr que os líderes judeus soltassem Jesus, porém finalmente cedeu às suas reclamações de pena de morte. E agora, na última parte, no último resumo, nós temos aqui as últimas imagens de Jesus, a semana mais importante da história. Tudo o que tinha que ver com Jesus parece adquirir maior intensidade nos seus últimos dias aqui na Terra. E não cabe dúvida de que os ditos dias oferecem uma chave para poder entendê-lo. As reações faziam a passagem da impetuosa celebração em um dia de rechaço condenatório ao dia seguinte. Esses últimos dias incluem uma cena de triunfo, a grande entrada de Jerusalém. Os peregrinos enchiam as ruas celebrando a festa. Em um gesto de apreço por Jesus, tenderam seus mantos diante a ele e gritaram sua aprovação enquanto ele se aproximava. Porém, frente a tão tumultuosa situação, Jesus chorou, dolorosamente consciente de que esses louvores eram vãos. E, no entanto, a popularidade de Jesus com as massas crescia. Havia espias que se uniam aos grupos de espectadores, atacando-lhe com perguntas e enganos verbais. Jesus sabia que não estava salvo em nenhuma parte, nem sequer na íntima reunião com seus discípulos. Durante a última comida sua com seus discípulos, um deles se pôs em pé e deixou o aposento para ir a vender a Jesus. O dia mais escuro e mais brilhante. Com a prisão de Jesus, os agentes do poder religioso e político puderam finalmente tê-lo em suas mãos. Haviam ouvido muitos rumores intrigantes. Esperava que faria para eles algum truque mágico. Capítulo 23, verso 8. Jesus se negou a fazê-lo. Nunca havia buscado a classe de poder que eles tinham e que isso não ia a fazer um milagre agora, ainda que sua vida estivesse em jogo. Afora, a multidão que antes havia gritado, bendito o rei, começou agora a gritar repentinamente, crucifica-o. A vida de Jesus estava condenada. Ele que havia salvado o mundo estava a ponto de ser destruído por ele. Em um dos capítulos finais seguintes, Lucas registra o dia mais escuro da história e o mais brilhante. Nada estava mais surpreendido que os discípulos de Jesus ao ouvir informe de que o homem que havia visto morrer na sexta-feira andava caminhando no domingo. Ao princípio, esta pareceu ser um produto de histeria, até que o mesmo lhes apareceu e já não puderam negar a realidade. Gente comum é um descobrimento extraordinário. Lucas inclui uma cena que capta a terrível confusão daqueles dias finais. 2 dos discípulos de Jesus iam se distanciando de Jerusalém, muito decepcionados. Seu sonho se havia terminado. Todas as crescentes esperanças desses últimos anos haviam morto com Jesus na cruz. Um desconhecido se uniu aos 2 deprimidos discípulos. Notavelmente, ele parecia ser o único que não havia ouvido nada acerca da incrível semana que havia passado em Jerusalém. Falou com eles, desenrolou toda a história do Evangelho, começando com Moisés e os profetas. O estranho lhes intrigava, eles pediram que se ficasse. Durante a comida, o último estabelecimento se cerrou no seu lugar. Se tratava de Jesus, não podia ser nenhum outro, sem dúvida estava vivo. As pessoas comuns, com algo mais que um piscar de covardia, havia seguido Jesus. Ele havia escutado e havia visto morrer, desde a distância para não se colocar em perigo. Porém, ver a Jesus vivo mudou tudo isso. O relato de Lucas começou gozosamente e termina da mesma maneira.
Eles, depois de haver-lhe adorado, voltaram a Jerusalém com grande gozo. Capítulo 24, verso 52. Ao pouco tempo, lhe estavam contando a todo mundo o que havia sucedido. E aqui terminamos o livro de Lucas. E pode ver que Lucas iniciou com grande alegria e terminou com grande alegria. E essa alegria que Jesus traz aos corações para que possamos testemunhar as pessoas que estão tristes sem razão de viver. Essa é a importância. O livro de Lucas é um livro feliz, é um livro alegre. E vamos continuar no dia de amanhã, no nosso estudo, nesse mesmo programa, nessa mesma rádio, iniciando o livro no Evangelho de João, com o tema Deus rompe o silêncio. Que Deus te abençoe até o dia de amanhã. A paz do Senhor. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina, é revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.